Você que faz bastante vídeo lá de história e política, como que você tá vendo o lance lá da Rússia da guerra lá, O, né, mano? então, eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, né, para dar um contexto geral para as pessoas, porque essa guerra, mais do que qualquer guerra que eu já vi, né, em questão, porque assim, guerra do Oriente Médio, uh, da África, assim, de uma maneira geral, tem isso, mas eu nunca tinha visto tanto desinformação e politização em referência a um assunto tão sério, que é uma guerra. Então, assim, pessoas dando informações falsas e pessoas puxando para o lado da ideologia delas a custo de nada, e assim trazendo desinformação. Então, assim, já no começo do vídeo eu falo assim, do vídeo que eu falei, o Putin, ele não é nem um megalomaníaco, psicopata 100% que só quer invadir a Ucrânia para ver o povo ucraniano sofrer, e nem também o gênio militar que está reunificando a Rússia, não é nenhum dos dois, né? Como qualquer pessoa sã tem uma concepção. Na minha visão mesmo, como Loconte, além do canal, né? Eu vejo a ação do Putin como abominável, né? Isso é a minha opinião, minha visão. Não gosto do que ele fez, não gosto do que ele faz. Além de invadir uma democracia, ele está colocando a vida de civis em risco e está atacando desnecessariamente civis, coisa que acontece numa guerra, mas na escala que ele está fazendo, era uma escala para colocar medo. É uma escala para o civil ficar com medo e para o exército ficar desmoralizado e acabar logo a guerra e ele dominar o que ele quer dominar. Mas eu não acho isso legítimo, obviamente. É uma ideia assim, em escalas muito diferentes, mas é tipo assim, os Estados Unidos jogar bomba, matar milhares de pessoas para acabar logo a guerra. O Putin, na minha visão, ele está fazendo isso que ele está fazendo em relação aos civis, que é a pior parte, né, é o maltrato aos civis, para dar esse medo, para dar essa impressão. Então, assim, o Putin, sim, ele tem aspectos megalomaníacos, porque em pleno século XXI, é o que eu falo também no vídeo, uma nação europeia invadir, uma potência europeia invadir outro país, não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, na Europa, querendo ou não, se formou um contexto de união, ou pelo menos não necessariamente de união, mas de paz, entendeu? Você fica na sua aí, eu fico na minha aqui. Mas o Putin não respeita isso. Sim, a OTAN também tem uma culpa significativa. A OTAN estava fazendo avanços e deixando a Rússia numa posição menos favorável. Mas a OTAN nunca invadiu nenhum país, entendeu? Então, É. são dois pontos muito divergentes. As ex-repúblicas socialistas e algumas soviéticas, elas pegaram um rancor muito grande da Rússia, mas muito grande, porque durante a extensão da União Soviética, quem mandava mesmo era a Rússia. E a Rússia deixava os outros abaixo dela. Então, no primeiro momento que eles tiveram se libertar da Rússia, eles foram para o outro lado, na hora. E a Rússia, e principalmente o Putin, ele tem esse sentimento de revanchismo, né? Mas porque ele fez parte do governo da União Soviética, né? No caso, pela KGB. Então, ele tem esse sentimento, putz, trocaram de lado, a Ucrânia trocou de lado, como assim? Então, tem muito desse sentimento, o que, na minha opinião, não justifica nem um pouco, não faz sentido nenhum. E, além disso, né, eu bato nessa tecla, o Putin sim tem um aspecto megalomaníaco, tem um aspecto que não condiz com o contexto do que a gente está vivendo, sabe? Século XXI, você vai invadir um país para pegar território, para pegar. Não faz sentido nenhum, matar milhares de civis no processo. E mais do que isso, ele não foi inteligente, ao contrário do que muita gente fala. O Putin ele é muito inteligente porque ele conseguiu invadir a Ucrânia assim. Assim, ele tem os méritos dele, ele ficou anos estudando essa invasão, desde 2014. Então, assim, 8 anos mais, até antes de 2014 mais, ele estudou essa invasão, ele estudou como fazer. Só que o principal erro dele foi ele achar que o que ia acontecer ia ser igual a 2014. Não sei se você sabe, mas em 2014 a Rússia também invadiu a Ucrânia. As pessoas esquecem disso. Mas em 2014 também teve guerra. Porém, foi realmente uma guerra mais rápida, foi para pegar a Crimeia e ir embora, tipo, assegurar a Crimeia. Não foram para a capital, não tentaram ir para a capital, que é o que eles estão fazendo agora. E na época tiveram sanções, mas assim, 2 anos depois a economia da Rússia estava ok. Não, de boa. Hoje em dia o mundo mudou. Eu até falo isso um pouco brincando, mas tem um fundo sério. A cultura do cancelamento, ela está presente nas pessoas, mas ela também está presente nos líderes mundiais. O Putin, ele foi cancelado, e não é assim, foi cancelado no Twitter, ele foi cancelado por todas as empresas do mundo, basicamente, assim, tipo, 80% das empresas do mundo ou deixaram de fazer negócio ou diminuíram a frequência dos negócios. Obviamente, tirando os setores, assim, tipo, primários, tipo, energia, essas coisas assim, os caras não têm coragem de tirar a Rússia.
Mas tirando isso, o conforto do povo russo foi pro saco. Foi pro saco. Os caras tiraram tudo. E isso é uma coisa que não aconteceu com 2014. Então, na minha visão, faltou um entendimento dele geopolítico da globalização. Que a Rússia não consegue se virar sozinha. E a Rússia está sujeita a esse cancelamento das empresas e dos líderes mundiais. Então, faltou esse entendimento para ele. O pessoal fala, o Putin é muito inteligente. Eu não vejo muito assim, não. Não tenho essa visão. Mas você acredita que, né, tem um povo que é muito louco, né? E falando, não, vai dar a Terceira Guerra Mundial, e que não sei o quê. Como você vê isso aí? Se você me perguntasse isso há 3 meses atrás, eu ia falar que esse povo é muito louco. Se você me perguntar hoje, eu acho que não é nem louco. Não é nem louco, infelizmente. Eu acho que o pior já passou. O problema real foi quando o dia e os dias subsequentes em que o Putin invadiu. Ali que podia dar treta. Hoje, a OTAN já falou o que ela vai fazer. Mandar arma, mandar recurso, mas a gente não vai... A OTAN deixou claro, não vamos criar uma terceira guerra mundial pela Ucrânia. Na minha visão, é uma pena, porque os civis ucranianos estão morrendo, os civis ucranianos viviam uma ditadura, viviam uma democracia, e agora vão viver uma ditadura. Os civis ucranianos, por exemplo, eles podiam falar mal do governo, podiam fazer um monte de coisa, daqui a pouco não vão poder mais, se a Ucrânia for anexada, né? Levando esse conceito. Mas pelo menos as áreas que já estão sob controle já não podem mais. Então, assim, os ucranianos vão perder muito com essa guerra. Além dos russos que vão perder nessa questão de sanções, quem vai perder de verdade são os ucranianos. É uma pena, mas, na minha visão, não faz sentido a OTAN começar uma terceira guerra mundial por causa disso. E foi essa postura que eles tomaram, felizmente. Então, assim, o pior já passou. Mas eu, particularmente, nesses dias, eu falei assim, cara, tudo pode acontecer agora. O Putin deu essa ação, a OTAN estava com alguns líderes, acho que principalmente o Boris Johnson do Reino Unido, ele estava com uma postura bem agressiva, o da Alemanha também, acho que é Olaf, não lembro agora, porque ele mudou recentemente, também estava com uma postura agressiva, mas eu achei que poderia acontecer, mas hoje em dia eu acho que realmente já está voltando aos poucos a ser uma loucura. Ainda não é totalmente, porque a gente não sabe o que o Putin vai fazer, por exemplo. Ele pode querer atacar outros lugares, é possível. Mas eu acho que o Putin também não quer a terceira guerra mundial. É isso que eu ia falar. Eu também acho que não. Acho, né, também. Eu ia falar falou que os negros, né, ucranianos estavam meio se ferrando lá, né? Não estavam deixando eles passar, as mulheres negras com as crianças. Os refugiados? Pois é, assim, a Europa é muito segregativa, assim. Tem até um meme que é tipo assim, ucraniano, pode entrar, aceitamos refugiados, tem a placa assim, aceitamos refugiados, aí entra o ucraniano, entra polonês, aí vai entrar uma família árabe, negra, etc. Aí não, aí para, a gente não quer. Então, realmente, é uma ação repudiável da Europa, né, da União Europeia, que já acontecia antes, com os árabes, principalmente, que vêm do Oriente Médio, e são barrados várias vezes, mas na Ucrânia, como tem esses holofotes, também está acontecendo, né? Ainda mais no leste europeu, ainda pega mais um pouco, porque a população imigrante, seja negra, seja árabe, é muito pequena. Então, eles sofrem muito lá. Eles sofrem mais, porque na França, principalmente em grandes metrópoles, já tem muitas pessoas negras, muitas pessoas árabes, e isso acaba, querendo ou não, normalizando, né? Acaba normalizando e diminuindo o racismo. E, enfim, ainda existe muito. Mas no leste europeu é pior, entendeu? E eles são vistos como... Peraí, rapidinho. Então, a Val mandou até um negócio interessante aqui, ó. Estão falando aqui para mim que tá cheio de perguntas e eu não tô respondendo. Então, estão me xingando aqui que eu não tô respondendo as perguntas. Peraí que eu vou colocar. A Val colocou um negócio bem interessante, né, meu? Aqui, ó. Mais de 12 mil russos foram presos protestando contra a guerra. Triste, né, velho? Sim. O pessoal esquece, mas a Rússia é uma ditadura. Não tem discussão. Em ditadura você não pode sair protestando. A gente, felizmente, aqui no Brasil, a gente tem mais de 30 anos de democracia. E muitas gerações nem viveram o que é uma ditadura. E assim, por exemplo, 30 anos de democracia, e década de 80, a ditadura já estava se flexibilizando.
Então, assim, muita gente não sabe o que é uma ditadura, principalmente aqui no Brasil. Mas é assim, cara, na ditadura, se você vai protestar, você vai ser preso. E é péssimo, é triste.